Colossenses capítulo 1, do 9 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Vamos orar, meus irmãos? Vamos fechar nossos olhos e mais uma vez pedir da parte do Senhor entendimento, luz, para que possamos compreender a sua palavra. Querido Deus, nós te rendemos graças mais uma vez por esta noite tão singular, por esse momento tão precioso, ó Deus, em que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, uma parte do teu povo, uma parte do teu rebanho, para te adorar, para te bendizer. Só tu és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Que privilégio ter a liberdade espiritual para poder te adorar em espírito e em verdade. Que privilégio também ter a liberdade social, política, para nos congregarmos sem medo de perseguição ou perigos. Que grande responsabilidade também para nós. Receba o nosso muito obrigado por todas as bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Hoje nós vamos ouvir a Tua palavra e vamos meditar sobre essa graça bendita do Evangelho do nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado pela doce comunhão que temos contigo. Obrigado pela habitação do Teu Espírito Santo em nossos corações. Obrigado pelo nosso pastor, Senhor Jesus, bispo da nossa alma. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pela família. Obrigado pela saúde, pelo pão de cada dia, pelas bênçãos derramadas, pelas rosas do caminho e também os espinhos que ela tem. Obrigado pelas provações, porque, ó Deus, o Senhor está no controle. E em todas as coisas, em todas as situações, nós devemos dar graças ao Senhor. O Senhor está dirigindo a nossa história para os teus propósitos gloriosos, para o bem da sua igreja e para a glória do teu nome. Nós te bendizemos, te rendemos graças, aproveitamos esse momento também para pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Senhor abra os olhos dos nossos corações, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Logo nos primeiros versículos, ele faz a saudação àqueles irmãos, chamando-os de santos e fiéis irmãos em Cristo, aqueles irmãos que se encontravam ali na cidade de Colossos. E ele também está ladeado por Timóteo. O nome Timóteo, que é um jovem pastor, é citado também no primeiro versículo. No último capítulo, a gente sabe que também outros irmãos estavam ali naquele momento, como Lucas, o médico amado, que inclusive escreveu um dos evangelhos, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, e também o livro de Atos. Então, essa carta é muito interessante, porque o apóstolo Paulo escreve essa carta no momento em que ele está preso. Então, ela é uma das cartas que são chamadas de cartas da prisão. Ela, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta a Filemon e também a segunda carta a Timóteo, quando
mais tarde, Paulo vai praticamente se despedir do seu filho amado, e ele já está muito perto ali, quando escreve a segunda carta a Timóteo, do seu martírio. E essa carta foi escrita mais ou menos na década de 60 depois de Cristo, no primeiro século, 60 a 62 mais ou menos, esse período que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Colossenses. Uma curiosidade muito interessante é que Paulo não fundou essa igreja, a igreja de Colossos. Ele nem foi até essa igreja, ele não chegou a ir até aqueles irmãos, mas de uma certa maneira ela foi fruto também do seu ministério, do ministério que o Senhor Deus confiou a ele. Então, Paulo foi a Éfeso e pregou em Éfeso e passou um tempo ali, está lá em Atos capítulo 19. Éfeso ficava mais ou menos 160 quilômetros de Colossos. Colossos ficava juntamente com mais duas outras cidades e era um centro bem interessante de comercial e de uma certa relevância naquele tempo. Porém, depois de um tempo, Colossos ficou para trás, calamidades, problemas, e passou a ser uma cidade muito pequena e de pouca relevância. No entanto, um homem chamado Epáfras, que era o pastor da igreja de Colossos, ele muito provavelmente conheceu a Cristo, certo? No ministério de Paulo em Éfeso, quando Paulo esteve por ali na cidade de Éfeso pregando o precioso evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo prega, Epáfras se converte, volta para Colossos, Laodiceia, outra cidade que está ali na região, também começa a pregar o evangelho e ali nasce então uma igreja. Então Epáfras, que é citado no versículo 7, é o pastor daquela comunidade e ele, de uma certa maneira, encontra Paulo lá em Roma, enquanto Paulo está preso, muitos anos depois, compartilha o apóstolo Paulo a alegria de que havia uma igreja naquela pequena cidade em Colossos, naquela cidade já não mais tão relevante socialmente, politicamente, mas a igreja estava lá, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor. Epáfras passa um relatório então para Paulo, da fé daqueles irmãos, do amor daqueles irmãos, e Paulo ora por eles, ele demonstra aqui nessa carta, no primeiro capítulo, que essa igreja passa a ser fruto das suas orações. E aqui uma informação muito preciosa. Paulo não conhecia aquela igreja, passou a conhecer naquele pouco tempo aquele pastor, mas ele se dedica em orar por aquela igreja e inclusive a orar pelo ministério daquele pastor, né? Então, unidos pelo reino de Deus. E isso é uma lição muito importante para nós pastores também, que devemos orar pelas outras igrejas, pelos outros ministérios, pelos outros irmãos também que estão à frente do rebanho, das grandes igrejas, ou até mesmo das igrejas pequenas, em cidades pequenas, com poucas pessoas, mas que também são amadas pelo Senhor e devem ser também, não apenas as grandes cidades, mas também as pequenas cidades, as pequenas comunidades, talvez, entre aspas, as mais irrelevantes, devem ser também alvos do nosso empenho missionário. Isso aqui, a abertura dessa carta já nos dá essa lição tão preciosa. Paulo recebe o relatório de Epáfras. É interessante que tem mais dois irmãos que faziam parte daquela igreja em Colossos, que são conhecidos nossos. O apóstolo Paulo escreve uma carta para um deles, que é a carta que Paulo escreveu a Filemon. Filemon também era um irmão que morava naquela cidade, que congregava naquela cidade. Mas por que Paulo escreve uma carta a Filemon? Porque Paulo, lá em Roma, recebeu um jovem perdido que era um escravo, um servo de Filemon, que fugiu de Filemon, conheceu Paulo em Roma, Paulo prega o evangelho para ele, ele se converte e agora pede ajuda a Paulo para voltar para a casa de Filemon, e o nome desse escravo, desse servo era Onésimo. Então, veja, essa igreja de Colossos ela é bem interessante, apesar de pequena, mas nós já temos alguns nomes que são familiares para a gente, que fazem parte daquela comunidade. E aí temos pelo menos duas cartas dirigidas àquela igreja, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon, para que ele recebesse de volta em amor
em graça e misericórdia o seu servo chamado Onésimo, que agora era um filho na fé do apóstolo Paulo, como também Epáfras, e de uma certa maneira todo aquele rebanho. Mas aí, meus irmãos, nem tudo aqui são flores. Uma situação muito delicada estava acontecendo aqui. Epáfras pede ajuda ao apóstolo Paulo. Ele está enfrentando um problema muito sério, um perigo muito grave. Alguns mestres, ou melhor, falsos mestres, estavam se aproximando daquele rebanho. E eles estavam com alguns ensinamentos estranhos e pior, eles estavam conseguindo cativar o coração de muitos irmãos daquela igreja e trazendo grande perturbação àqueles irmãos. E isso é um grande perigo para uma igreja, apesar de que alguns irmãos, infelizmente, ainda hoje, não deem tanto valor às questões doutrinárias. Infelizmente, às vezes nós insistimos na exposição, na doutrina, na preparação de novos membros e tal. E aqui e acolá no ministério a gente ouve alguém dizendo: a gente está cansado de saber, a gente precisa colocar em prática, como se tivesse uma aversão ao ensino, ao ministério dedicado à ministração da palavra de Deus. E esta carta nos ensina, meus irmãos, que a igreja precisa amar o evangelho, amar a doutrina, amar o ensino bíblico, se dedicar em casa e nos cultos, e deve, inclusive, exigir dos ministros, dos pastores, que também levem a sério a fiel exposição da palavra de Deus, porque isso alimenta o rebanho, e isso protege o rebanho dos falsos ensinamentos que sim, desviam sim, que trazem perturbações, que trazem problemas para a família, para o casamento, para a igreja, que transforma a cabeça dos jovens, que traz confusão. E aqui, essa igreja está enfrentando problemas assim. Falsos mestres misturaram um monte de ensinamento e estavam ali ensinando a igreja e tentando afastar os irmãos do evangelho. Que ensinamentos eram esses? Bem, nós não vamos entrar em detalhes aqui. Quando a gente estuda a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, a gente percebe, a partir do que Paulo disse, da correção que ele fala, alguns sinais do que era esse ensinamento ou essas falsas doutrinas. Por exemplo, Paulo chama a atenção que algumas pessoas estavam cultuando a anjos, então havia culto a seres celestiais. Paulo chama a atenção a um certo conhecimento, que alguns diziam que parece que estavam recebendo um conhecimento especial vindo diretamente de Deus, fora das Escrituras, e é um tipo de conhecimento esotérico, sabe? E até hoje isso acontece muito. De vez em quando aparece alguém dizendo: eu tenho aqui um relacionamento direto, eu não preciso mais da Bíblia, e se você quiser agora ter essa comunhão direto, né? Vem para cá, vem para minha seita aí, né? Revelações quentes, etc. Novas revelações do Espírito. Então, isso acontece também no tempo de hoje, com uma nova roupagem, é verdade, mas esse problema é antigo. Tem também um probleminha que perturbou muito a igreja, principalmente no 2º e 3º século, que é chamado gnosticismo, uma palavra que vem de gnosis, conhecimento, né? Mas olha, meus irmãos, perturbou demais, trouxe muitos problemas no 2º, 3º século, até o 4º século, a gente vê o gnosticismo dividindo igrejas, roubando o coração de bispos, pastores, teólogos, e causando muito problema para a igreja do Senhor. Aqui, esse gnosticismo ele estava nascendo, ele ainda era um bebezinho, mas já estava trazendo problemas. Tinha também legalismo, eles diziam que para ser salvo, você precisava desse conhecimento esotérico, você precisava adorar os anjos e os seres celestiais, e você também precisava guardar dias santos, voltar à lei de Moisés, precisava circuncidar, uma série de coisas, e mais uma pitadinha de cristianismo, porque se vocês perguntassem para eles diziam que Jesus é importante, que a Bíblia é importante, mas que essas coisas não são suficientes para a sua salvação. Pega tudo isso, joga num liquidificador, põe 1 litro de leite, bate na velocidade 3, pronto. Isso é a heresia que os teólogos chamam de a heresia colossense. E Paulo ouve esse relatório de Epáfras,
fica muito preocupado, porque o apóstolo Paulo, quando se despediu da igreja de Éfeso, ele deixou muito claro que esses falsos mestres eram como lobos vorazes que entram na igreja para destruir as ovelhas do Senhor. E ele agora, inspirado por Deus, escreve essa carta para corrigir isso. Ele percebeu, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, que o que estava em jogo aqui era a supremacia de Cristo no coração dos crentes. Vejam bem, não a supremacia de Cristo, mas o reconhecimento dos crentes de reconhecer a supremacia de Cristo, o quanto Ele é magnânimo, suficiente, augusto em poder e glória, e Ele é o nosso Salvador, suficiente para a nossa redenção, e que nós não precisamos de mais isto ou mais aquilo, tradição humana, ideias humanas, filosofias, ideologias, comportamentos, obras, dízimo, ou seja lá o que for, para a nossa salvação, e tão somente confiar em Cristo, que é o nosso Redentor, que veio nos salvar e que nos justifica pela graça mediante a fé. Qualquer coisa que acrescenta ao Evangelho e que a igreja permite esse acréscimo, isso toma conta e se transforma num falso Evangelho e desvia o coração de gente e leva a gente à condenação. Então, o apóstolo Paulo escreve essa carta. É preciso corrigir isso. Esse é um problema também muito atual, sabia? É muito, muito atual. Isso perturba a igreja ao longo dos séculos. Essa coisa de, para salvação, você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais a guarda do sábado. Cristo e mais o trízimo ou dízimo. Tem até trízimo, né? Cristo e mais o pastor. Cristo e mais a igreja. Cristo e mais os santos, Cristo e mais a intercessão de outras pessoas que foram muito piedosas. Cristo mais as ideologias. Cristo mais o progressismo. Cristo mais os ismos. É muito comum, é muito sedutor, e muitas pessoas seguem isso, porque tem a aparência de piedade, tem aparência de verdade, mas é lê do engano, é veneno, é problema. A igreja deve se posicionar. Ela não pode permitir que falsos ensinos queiram desviar o nosso olhar de Cristo. Olhemos tão somente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é incomparável, Ele é maravilhoso, Ele é preciosíssimo para nossos corações. Ele veio, se fez carne, humildemente, se submeteu a tantas coisas, a tentações, sem pecado, sofreu morte de cruz para nos redimir, para nos salvar. Por que Ele fez isso? Porque Deus nos amou, porque nós não podíamos fazer nada a respeito disso. Não podíamos nos salvar, Ele veio para a nossa redenção. E qualquer coisa que queira ajudar a Cristo em nossa salvação é uma blasfêmia. Nunca esqueçam isso. Nós não podemos compactuar com isso. Somente Cristo. Aliás, esse foi um dos lemas da Reforma Protestante. Na época, os reformadores perceberam que era sempre Cristo e mais alguma coisa. E proclamaram a suficiência de Cristo, e mais tarde isso virou 5 lemas, né? Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente glória a Deus. São lemas que resumem muito bem a suficiência da graça de Deus para a nossa salvação. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve bendizendo a Deus pela aquela igreja. E apesar de que eles estavam sendo perturbados por ensinamentos errados, eles eram irmãos santos e fiéis. E o apóstolo Paulo apresenta que ele não cessava de orar por aqueles irmãos e pedir que eles transbordassem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso aqui é fantástico. Lembra do gnosticismo?
conhecimento que salva. O apóstolo está dizendo, não precisamos disso, porque em Cristo nós temos o conhecimento que tanto precisamos para o nosso coração. É dele que vem a sabedoria que salva. E ele ora para que aqueles irmãos transbordem. Olha que notícia maravilhosa para a gente. Nós podemos transbordar do conhecimento maravilhoso de Deus em nossos corações. Chega de insensatez. Chega de tolice, de meninice espiritual. Nós podemos, pela graça de Deus, crescer em maturidade e avançar conhecendo a Deus e vivendo para a glória de Deus. Nós não precisamos de nada além do que Deus nos revelou nas Escrituras e viver na dependência do Senhor Deus. E o apóstolo Paulo avança. Vejam, eu quero chegar no versículo 13 e 14, então vai ser bem rapidinho aqui, tá? Mas esse conhecimento é para quê? Vejam o versículo 10 e o versículo 11, né? O versículo 10 diz assim, a fim de viver de modo digno do Senhor. Opa, olha aí os irmãos aí que, eu sei que não é a nossa realidade aqui, graças a Deus, mas aquele negócio de que doutrina não precisamos disso. Ele está dizendo que este conhecimento de Deus é importante para quê? Para vivermos de modo digno. Se você não conhece a verdade, como você vai andar na verdade? Se você não conhece qual a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, como você vai viver para a glória de Deus? Como você vai obedecer o seu Pai amado, se você não sabe o que o seu Pai amado requer de você? Então, o conhecimento de Deus é importante para uma vida para Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E ele continua frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus para uma vida dedicada a Deus, para os frutos que Deus requer de nós e para que continuemos crescendo no conhecimento de Deus. É isso que ele está dizendo nesta carta. E aí, meus irmãos, quando chega no versículo 12, ele dá graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que nos cabe na herança dos santos na luz. Ele chama o nosso Deus de Pai Celestial. E ele diz que o Pai Celestial, por sua graça, reservou para nós, para o seu povo, uma herança maravilhosa. Uma herança que o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, que é uma herança imarcessível, uma herança que não murcha, que não definha, que não pode ser destruída, ela é incorruptível, ele usa essa expressão, e ela é também sem mácula, imaculada. Essa herança é a herança que Deus tem para os seus filhos, que vai se manifestar no dia de Cristo, quando ele vier para buscar o seu povo. Essa herança foi nos dada pela graça da parte de Deus para o nosso gozo eterno, a vida eterna com Deus. E aqui os versículos 13 e 14. Ele faz uma afirmação espetacular a respeito da obra de Deus em nosso favor. Versículo 13, vamos lá. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou. Quem é Ele? Deus, o Pai. Ele citou o Pai no versículo 12. E Ele está nos dizendo que essa libertação que precisamos, que o pecador precisa, ela é efetuada por Deus. É Deus quem liberta o pecador. É Deus quem liberta o pecador. O pecador não se liberta. O pecador não pode, por suas obras, por seus próprios méritos, ele não tem. Aliás, alguém já disse, é bem interessante, que a única coisa que o pecador coopera na sua própria salvação é o pecado do qual ele precisa de redenção. E é verdade. É verdade. Irmãos, esse versículo aqui, esses 2 versículos resumem de maneira gloriosa o Evangelho. E nós fomos libertados do império das trevas. Isso aqui é um murro no ego, na nossa maneira, na nossa mania de grandeza. Sabe o que ele está dizendo? Que antes do Evangelho, prestem atenção, antes do Evangelho, sabe onde nós estávamos?
subjugados, escravos, em escravidão, no império das trevas. É isso que ele está dizendo. Claramente, abertamente. Doa quem doer. Sem Cristo, antes de Cristo, nós estávamos escravizados no império das trevas. E o que são essas trevas? Que império é esse? Meus irmãos, o império das trevas é o reino de Satanás. Não que Satanás seja... alguém, às vezes, as pessoas daí equilibram e igualam o poder do diabo ao poder de Deus. Não. Satanás está debaixo do poder e da autoridade do Senhor. Mas ele é o Deus deste século. Este mundo jaz no maligno. Ele tem poder. Esse anjo caído é poderoso, ainda que não seja mais poderoso que o nosso Deus. Mas ele é chamado na Bíblia de dragão, acusador, tentador, a antiga serpente, assassino, mentiroso. E ele age nesse mundo. Ele seduz as pessoas, ele cega os olhos de pessoas para que não vejam a glória de Cristo, a grandeza do Evangelho. Ele atua energicamente neste mundo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios, diz: energizados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, quando ele fala da situação e do estado de calamidade, de pecado que os homens estão sem Cristo Jesus. Esse império é real, ele não é uma brincadeira de criança, ele é verdadeiro, ele está aí, ele está atuando neste momento. É um império de oposição a Deus, é um império de oposição a Cristo, é um império que tenta usurpar a glória de Cristo, a glória de Deus, que tenta roubar o seu coração, o coração dos seus filhos, que tenta acabar com o seu casamento, que tenta escravizar a sua família, seus filhos, os seus pais, seus parentes, os seus amigos, os seus irmãos em Cristo. É um império maligno, é um império das trevas, porque não há luz, não há vida, não há graça, não há a doçura da vida eterna, do amor de Deus. É um império de rebelião, que se opõe a Deus, que se opõe à sua palavra. Esse império está atuante e milhares de pessoas fazem parte dele e são escravas, no entanto, amam seguir o curso deste mundo, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Amam seguir o curso deste mundo. Estão lá, estão mortos em seus delitos e pecados, mortos para Deus, mas vivos para o diabo, vivos para o pecado, vivos para as imundícies de seus próprios corações, segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, mas também inclinados em fazer as suas próprias vontades, os desejos dos seus corações. Esse é o império das trevas. Esse é o império das trevas. O que o homem podia fazer por si mesmo? Absolutamente nada. Mas o que para nós é impossível, para Deus é possível. E Ele nos olhou, e Ele nos viu lá. Alguns nos pecados, nas loucuras das paixões, nos vícios, na corrupção, na safadeza, na bandidagem, em tantas outras coisas. Outros, talvez não assim, mas também no seu legalismo, na sua religião sem Cristo, se gabando da sua grandeza, das suas obras, achando que pode se salvar pelas próprias obras. Uns no mundo, no secularismo, como é dito, outros no império das trevas, mas na religiosidade sem Cristo, lotando as igrejas, participando dos cultos. O Senhor Deus nos olhou e Ele simplesmente nos amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou. Ele colocou o seu coração misericordioso em nossa miséria. Ele nos viu nas trevas, dominados,
nesse império maldito e veio para nos redimir, para nos salvar, veio para a nossa redenção. Glória a Deus por isso. Você estava lá. Eu estava lá. Você já agradeceu a Deus por isso? Você se lembra disso? Você pensa nisso? Você fecha os seus olhos, você diz, Senhor, meu Pai, obrigado por tanto amor. Você é agradecido? Você medita nisso? Você pensa no período em que você não conhecia Cristo? Você se lembra disso? Você está entendendo o que está acontecendo? Você faz ideia do que foi a sua salvação em Cristo Jesus? E o texto continua dizendo, veja, é incrível esse versículo. Paulo diz, Ele nos libertou. Eu, o apóstolo Paulo, excelente hebreu de hebreu, né? Da tribo de Benjamim, excelente, tão novo, um fariseu excelente, cumpridor da lei. O apóstolo Paulo diz assim, Ele me libertou também do império das trevas. Sabe por quê, irmãos? Porque religião sem Cristo também faz parte do império das trevas. Não era isso que os falsos mestres queriam fazer? Uma nova religião, Cristo e mais alguma coisa? E toda falsa religião, meus irmãos, é um ataque à glória de Deus, um ataque ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos avançar um pouquinho mais, porque falta mais um pouquinho ainda para a gente encerrar a mensagem de hoje. Vocês viram que ele disse, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A expressão Filho do seu amor fala de Cristo. Cristo é o Filho bendito do Senhor, o seu Filho amado, em quem Ele tem todo prazer. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, vocês colossenses, e os irmãos que aqui estão também hoje, vocês estavam lá, nós estávamos lá. E o Senhor Deus teve misericórdia, nos libertou, né? Nos salvou dessa situação de perigo e morte. Mas não apenas isso. Ele podia ter nos dado liberdade e nos deixado à beira do caminho, mas Ele nos transportou para o seu reino, para o reino do seu Filho. Ele nos tirou das trevas e nos levou para o reino da luz. Ele nos tirou da morte e nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos tirou da desgraça e do desespero existencial, do vazio do coração, e nos levou para o reino da bem-aventurança, preenchendo, saciando a nossa fome de Deus. Ele nos levou, nos conduziu, nos transportou para o reino do seu Filho amado. E essa expressão aqui ela é muito interessante. A ideia de transportar era uma ideia que era muito comum nos tempos de Paulo. Quando haviam batalhas e dois reinos muitas vezes estavam envolvidos em batalhas e um perdia, um exército era derrotado, uma cidade era destruída, era conquistada. O exército vitorioso, como tática de batalha, ia até aqueles que foram derrotados e arrancava-os dali, levava-os para outra região, fazia parte da estratégia militar, para que não houvesse chance de um motim, de uma rebelião, e para que eles fossem destruídos de vez. Então, essa palavrinha aqui no grego, que é usada como transportar, e nos transportou era uma palavrinha que era usada para esse tipo de deslocamento de pessoas, de massa. Falava de pessoas derrotadas, humilhadas, destruídas, que agora estavam sendo arrancadas de suas famílias, de sua terra natal e levadas para um lugar de desespero e de aflição, como aconteceu com o povo de Jerusalém, quando foram arrancados de seu lar por Nabucodonosor e levados para a Babilônia. E o apóstolo Paulo está dizendo que nós também fomos transportados. Mas veja, que coisa maravilhosa! Porque nas trevas nós estávamos derrotados. E o Senhor Deus venceu essa batalha contra a morte, contra o diabo, contra os seus anjos. E Ele também venceu essa batalha contra nós mesmos, porque Ele venceu a nossa rebeldia, converteu o nosso coração, nos deu um novo nascimento.
nos fez clamar Abba Pai e nos transportou para o seu reino, mas não como derrotados, mas como vencedores em Cristo Jesus. Nos transportou. A nossa procissão para o reino de Cristo não foi a procissão dos derrotados, mas dos conquistados para a vida eterna. Para o reino de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E por quê? Porque Ele nos amou. Porque Ele teve compaixão de nós. Porque Ele se compadeceu de nós. Chega do reino das trevas para esses filhos de Deus. Vão agora para o reino de Cristo. E olha, meus irmãos, vejam o que diz o versículo 14. Agora sim ele fala de Cristo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E aqui a gente encerra a mensagem de hoje. Essa libertação exigiu um pagamento. A palavra redenção fala desse pagamento. Um pagamento que traz liberdade. A lei de Deus precisava ser satisfeita. A lei dizia que o salário do pecado é a morte. Então o Filho de Deus morreu em nosso lugar. Nas palavras de Paulo aos Gálatas, ele se fez maldito, maldição em nosso lugar. Foi pendurado no madeiro para receber sobre ele o nosso castigo. Esse foi o pagamento que ele fez, que ele operou por amor em nosso lugar, em nosso favor. Essa libertação foi a preço de sangue. Alguns pensaram no primeiro e segundo século, não, na verdade até o 10º século, que esse pagamento havia sido feito a Satanás. Mas não, esse pagamento foi feito ao próprio Deus, para que a sua lei fosse cumprida, que a exigência da sua lei fosse satisfeita. E o Filho de Deus morreu satisfazendo a lei, pagando o preço da nossa salvação, para que nós pudéssemos ter a redenção. E essa palavra é fantástica porque tem uma imagem muito, muito típica. Era comum naquele tempo, nas praças, que os escravos fossem colocados em exposição e fossem comprados. Mas aqui, a ideia é de que essa exposição, nós estávamos lá como escravos do pecado. E e Jesus veio e comprou a nossa libertação, a nossa liberdade. Ele pagou a dívida para que os seus filhos fossem, então, de uma vez por todas, libertados da escravidão e da morte e do pecado e do poder do diabo. Ele nos libertou, Ele pagou o preço de sangue. Ele nos redimiu. É isso que significa a palavra redenção. E a palavrinha remissão, a palavra remissão dos pecados, é uma palavra muito especial. É doce. É doce para os nossos corações. Fala de perdão. Pagou a nossa dívida e nos perdoou. Remissão é perdão. No original, traduzido literalmente, é jogando para fora, jogando fora. Remissão, jogar fora. A nossa culpa foi lançada fora. Ou seja, o Pai perdoou os seus filhos. Perdoou você. Me perdoou. Pagou a minha dívida. E agora fui reconciliado com Deus. Pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue de Cristo. Eu tive reconciliação com o Pai. Perdoado, livre, verdadeiramente livre, livre para sempre. E agora recebido no seu reino, para fazer parte da sua família, para fazer parte do seu povo, para receber, pela graça, a vida eterna, para servir ao Senhor para sempre. Esse é o Evangelho. Esse é o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses são os benefícios que nós temos no Evangelho. Na grandeza de Cristo e da sua obra perfeita. E é interessante, depois você vai ler em casa,
que quando você olha a partir do versículo 15, o apóstolo Paulo começa a exaltar a grandeza de Cristo como a revelação perfeita de Deus e mostra o seu poder atuando na criação e na nova criação, e ele vai trabalhando essa ideia, mostrando a sublimidade de Cristo. Não permita, meu irmão, minha irmã, não permita que nada queira sugerir ao seu coração, ninguém, nenhum tipo de ensinamento, que você precisa de outra coisa além de Cristo para a sua salvação. Isso é uma afronta ao Evangelho. Cristo é todo suficiente para a nossa redenção. E se nós temos Cristo, nós temos tudo. Se temos Cristo, nós temos tudo. Se não temos Ele, estamos perdidos. Estaríamos se não tivéssemos. Então, essa é uma mensagem urgente. Essa é uma mensagem muito especial para o seu coração. O apóstolo Paulo trabalha essa ideia de redenção no capítulo 2, aí de Colossenses mesmo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Ele fala do império das trevas e fala o que foi a redenção em Cristo. Versículos 13 e 14 do capítulo 2 diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é o triunfo do rei. E ele expôs todos os seus inimigos na sua vitória na cruz do Calvário. Curiosamente, aquilo que parecia a derrota do Senhor, na verdade, era a sua grande vitória, vencendo, pagando a nossa dívida, vencendo os inimigos do Senhor e da igreja, triunfando deles na cruz, cancelando o seu escrito de dívida, trazendo a você redenção e remissão, pagando o preço da sua liberdade, da sua salvação e perdoando todos os seus pecados. Esse é o Evangelho. Esse é o doce Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta muito especial para você. Não tem 3 reinos, 2 reinos. Ou é o império das trevas, ou é o império de Cristo. Que império você faz parte? Que império você faz parte? Onde você está? Veja, isso é muito sério. Para você descobrir isso, essa resposta, pergunte-se, pense, medite, quem é Jesus Cristo para você? E como eu disse, não é apenas uma questão doutrinária, de teorias, isso é prático, isso traz implicações sérias para a sua vida, implicações eternas para a sua vida. Quem é Jesus Cristo para você? Quem Ele é? O que Ele é realmente? Ele é o seu Senhor e Salvador? Ele é o seu Redentor? Ele é a sua esperança? Ele é quem perdoa os seus pecados? Ele é a vida para você? Quem é Jesus Cristo para você? Será que você também não está indo como muitos por aí? É Cristo e mais o meu dinheiro. É Cristo e mais o meu namorado. É Cristo e mais a minha namorada. É Cristo e mais a minha prosperidade. Cristo mais a igreja. Cristo mais isto, Cristo mais aquilo. A minha inteligência. Cristo mais a minha ideologia. É incrível como as pessoas, por questões ideológicas, né? Elas tentam modificar o Evangelho para que o Evangelho se adeque aos seus pensamentos ideológicos. Vocês já perceberam isso? Porque não conhecem a grandeza de Cristo. Que essa é a mensagem que verdadeiramente salva, que liberta, que transforma a sociedade, que traz liberdade aos homens, que unem as pessoas. É o Evangelho. Esse é o remédio que o mundo precisa. Quem é Jesus Cristo para você?
E ainda mais, tem uma dica aqui, uma dica do apóstolo Paulo. Quando você chega no capítulo 3 e capítulo 4, ele apresenta para a gente as características que Deus espera de nós, porque ele disse que nós precisamos conhecer a Deus e frutificar para Deus e avançar em conhecer a Deus. A pergunta é, o que é frutificar? Quais são os frutos daqueles que fazem parte do reino de Jesus Cristo? Se você ler o capítulo 3 e o capítulo 4 de Colossenses, é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele não nos deixa sem respostas. Eu não vou poder ler os 2 capítulos aqui agora, mas eu peço que, por favor, é a coisa mais séria que você pode fazer na sua vida. Medite durante a semana nesta carta. Quando você chegar no capítulo 3, pense bem. Pense em você. Você tem levado o Evangelho a sério? Vejam, ele diz assim no capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, se vocês fazem parte do reino de Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí ele continua dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou seja, a natureza e as obras do reino das trevas. E aí ele diz, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, irmãos, percebam, o que ele está falando? Essas coisas podres aqui eram naquele reino, vocês foram arrancados de lá. Se você quer se examinar, e é bom que você faça isso, perceba se você tem lutado contra isso. Se você tem rejeitado essas coisas. E ele continua, ora, vejam, por favor, olhe para a sua Bíblia, ora, versículo 7, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo quando vivias nelas. Nós vivíamos lá, nós fazíamos isso, nós justificávamos as nossas ações, nós encontrávamos argumentos racionais para fazer o que fazíamos, as nossas traições, a nossa deslealdade, as mentiras. E o apóstolo Paulo está dizendo agora, acabou. Não, acabou. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Ou seja, as roupas do império das trevas já foram arrancadas de vocês, joguem isso fora, tirem isso do corpo de vocês, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. E aí, versículo 13 em diante, aliás, 12, ele começa a dizer quais são as marcas daqueles que vivem no reino de Cristo Jesus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, e assim por diante. A gente poderia ficar aqui o dia todo lendo. Ele fala sobre perdão, ele vai falar sobre o casamento, a partir do versículo 18, ele vai falar sobre os filhos e os pais, a partir do versículo 20, ou seja, pastor, me diz aí como é que o pastor Paulo, né, o apóstolo, como é que eu posso saber se eu estou no reino de Cristo mesmo? Quem é Jesus para você? Onde está o seu coração? E veja como você está se comportando no seu casamento, como você se comporta com seus pais, com seus filhos. O que sai da sua boca manifesta o que está no seu coração, mas também manifesta onde os seus pés estão enraizados, em que reino você está vivendo. Quem é você? Você é uma pessoa humilde, bondosa, misericordiosa, você perdoa, você ama, você cuida, você se importa, você sente compaixão, você ajuda, você é caridosa. Essas são as marcas do reino de Cristo Jesus. São marcas que são importantes para nós. Que reino você está vivendo? Quem é Jesus para você? Muito importante que nós, meus irmãos, meditemos nisso
Por favor, meditem nisso. Por favor, eu imploro a vocês. Eu rogo a vocês. Leiam esta carta. Meditem cada versículo, cada palavra. Quando chegar no capítulo 3 e 4, caminhem devagar. E o Espírito Santo, se conduzir vocês a, olha, isso aqui não está bom, eu preciso de ajuda, peçam ajuda. Falem com os irmãos, com os oficiais da igreja, peçam visita do pastor, confessem a sua família, seus pecados, peçam perdão, porque muita coisa está em risco aqui. Você está dizendo com a sua vida em que reino você faz parte. Se é o reino de Cristo ou se é o reino do diabo. Glória a Deus pelo Evangelho, porque Deus nos amou e enviou seu Filho para a nossa redenção. E Ele nos conquistou, Ele venceu nossos inimigos, Ele venceu nosso próprio coração. E Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino de Cristo. Um translado, uma procissão de graça, não como derrotados, como miseráveis, destruídos, mas pessoas que alcançaram pela graça liberdade e agora estão caminhando para a vida eterna com o Senhor para sempre. E Ele nos fala da redenção, nos fala da remissão. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Você tem nele perdão, sabia? Você tem nele perdão. Você tem no Evangelho perdão. Corra para Cristo. Você encontrará nele vida, perdão, reconciliação. Você está tentando com as suas obras, com o seu braço, com a sua inteligência. Desista disso. Corra para Cristo. Corra para o Senhor, para os seus braços de amor. E seja perdoado, seja transformado pela graça de Deus. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.